O Luciano Heng, hein, se lascou. Em homenagem a ele, eu vou até arrumar o meu cabelinho. Tem tudo pra ser preso, o Luciano Heng. Ele e o Meyer Nigri, aquele empresário da Tecnisa. Porque um áudio encontrado no telefone do Mauro Cid revela que Nigri, Heng e outros empresários pressionavam Bolsonaro a dar um golpe de Estado. Mas tirando essa questão do golpe à parte, o que nós temos que entender é o quanto que essas pessoas financiavam os ataques de Bolsonaro e da sua estrutura às instituições republicanas. Porque essas figuras, a gente tem que lembrar que eles fizeram uma vaquinha ali pelo poupar o Olavo de Carvalho. E para mim tá muito claro que o Bolsonaro, ele ficou fomentando essas atitudes antirrepublicanas que depois ele perdeu o controle de tudo. E por isso que o Dias Toffoli mandou ele fugir. Na sua opinião, você quer que o Luciano Heng seja preso? Você torce por essa prisão? Se sim, deixa o like e se inscreva no canal. O áudio do Mauro Cid, pessoal, foi revelado pelo Aguirre Talento do UOL, que foi o principal comentarista ou jornalista político que trouxe todas essas delações a respeito do Mauro Cid, ou as informações mais quentes da delação do Mauro Cid. Nesse áudio, o Mauro Cid fala para um outro militar que o Luciano Heng, que é o velho da Havan, o Meyer Nigri, que é o empresário dono da Tecnisa, e outros empresários golpistas que já foram investigados pela Polícia Federal por disseminar notícias falsas, né? Ficar combinando, jeito de estimular os funcionários a votarem no Bolsonaro, aquela coisa toda. Eles já foram até investigados por isso. Todos eles estavam fazendo uma pressão em cima do Bolsonaro para que o Bolsonaro tomasse uma atitude antirrepublicana, ou seja, desse um golpe de Estado. Essa pressão aconteceu em 7 de novembro de 2022, logo depois da vitória do Lula, quando o Bolsonaro ainda era o presidente. O Bolsonaro não falou nada, segundo o Mauro Cid, o Bolsonaro ficou quieto e ele foi pressionado. Não foi Bolsonaro que estava pressionando os empresários a darem o golpe de Estado ou a incentivarem o golpe de Estado. Era Bolsonaro que estava sendo pressionado. Então isso tudo é muito importante nós entendermos essa dinâmica vetorial, de onde saía a pressão. Esse Meyer Nigri, pessoal, ele é uma figura importante do governo Bolsonaro, porque ele foi o grande fiador da indicação do Augusto Aras para ser o PGR na época do governo Bolsonaro. Quando o nome do Aras começou a ser ventilado, os bolsonaristas não queriam Aras, porque ele tem uma relação com o PT da Bahia, chamavam ele de petista, mas o Nigri bancou. E o Bolsonaro aceitou a indicação do Nigri. E era esse Meyer Nigri também que o Bolsonaro mandava notícias falsas que eram disparadas por ele para outros empresários. E foi por isso que em 2023, um dos depoimentos prestados por Bolsonaro foi para esclarecer essas notícias falsas que ele mandava para o Meyer Nigri. Ele era o elo do Bolsonaro com outros empresários ou ele só era um amigo? Qual que era a relação do Meyer Nigri dentro dessa organização criminosa que era comandada pelo Bolsonaro com o intuito de atacar as instituições republicanas? Ele financiava o gabinete do ódio? Ele comandava o grupo de empresários? Isso precisa ficar claro. Quando o Meyer Nigri foi prestar depoimento, ele até conversou com a imprensa, ele falou assim, eu fui usado. Peraí, mas ele foi usado por quem? Quem estava usando ele? Quem estava usando era o Bolsonaro, então a culpa era do Bolsonaro? Isso tudo precisa ficar esclarecido. E o que também precisa ficar bem esclarecido não é se Nigri, Heng ficaram incitando o Bolsonaro a dar golpe de Estado. O que nós precisamos saber é o seguinte, eles financiavam a estrutura do Bolsonaro para atacar as instituições? Porque o que foi muito sério, pessoal, foi justamente todo o descrédito institucional que foi provocado por Bolsonaro usando as próprias instituições da República e usando também dinheiro privado. Descrédito com relação ao sistema de votação, descrédito com relação ao nosso sistema de imunização e várias outras instituições. Isso é sério. Qual que era o papel desses empresários? Eles financiavam o gabinete do ódio? Eles financiavam passeatas do Bolsonaro? Manifestações? Porque nós temos que lembrar que na época que o Olavo de Carvalho era vivo, ele ficava dando chilique, depois ele parava, ficava quietinho. Aí quando o dinheiro dele acabava, ele começava a dar chilique e atacar o Bolsonaro. E teve uma época que o Luciano Heng foi falar com o Bolsonaro a respeito do Olavo. Para dar um cala-boca no Olavo. Não sei se fizeram uma vaquinha, se foi dinheiro do governo, se foi dinheiro dos empresários. Então havia uma participação. Não sei se esses empresários eram ou era o núcleo financeiro
do governo, ou melhor, dessa organização de ataque às instituições. Isso precisa ficar muito claro, até porque a delação do Mauro Cid omitiu um ponto que depois foi encontrado nas mensagens dele, que o Cid promete dar R$100.000 a um militar para manifestações bolsonaristas. Quais manifestações? Que culminaram no 8 de janeiro. Mas outras manifestações também tiveram dinheiro. De onde vinha esse dinheiro? Esse dinheiro vinha diretamente da presidência da República? Ou esse dinheiro vinha de empresários como Reng, Migre, o dono do Coco Bambu, o dono da Centauro? Isso é uma coisa que precisa ficar esclarecida. Por isso que eu vejo que esses empresários vão sofrer uma busca e apreensão, esses empresários vão ter que prestar depoimentos e alguns deles tendem a serem presos. Porque todo esse descrédito institucional foi provocado também por eles. E vendo tudo isso, pessoal, eu começo a concluir que o Bolsonaro ele simplesmente perdeu completamente o controle da situação. Não da situação hoje, mas da situação durante o governo dele. Porque o Bolsonaro, ele fomentava desconfianças às urnas. Se nós perdemos, vai ser por fraude. Aquela coisa toda, aquela retórica para incitar o gado. Mas com o passar do tempo, a retórica do Bolsonaro começou a ser cada vez mais absorvida pelos seus aliados, pelos seus apoiadores, pelos seus correligionários. Uma retórica dúbia, que a gente sabe disso, que o Bolsonaro fazia. Não, vocês precisam fazer alguma coisa, nós precisamos fazer algo antes da vitória do Lula. O que seria esse algo? Um golpe de Estado? Pode ser. Um ataque ao Alexandre de Moraes? Também. Ou simplesmente realização de obras públicas para conseguir votos. Temos que fazer algo. O que é esse algo? É muito dúbio, é muito vago. Uma retórica para manter o gado engajado e para manter ali os seus correligionários também engajados. Só que o que começou a acontecer? Os empresários achavam que de fato havia um golpe de Estado, começaram a pressionar o Bolsonaro. O Anderson Torres também fez a minuta golpe. O Heleno colocava lá os infiltrados da ABIN. A ABIN paralela atuava. Os blogs bolsonaristas faziam uns vídeos atacando as instituições, vídeos com mentiras. Então ele se viu numa posição que ele perdeu completamente o controle. Ele já não conseguia mais controlar isso tudo. E em determinado momento ele não poderia chegar para o dono da Tecnis e falar: vamos parar de fazer isso, porque não vai dar certo. Porque se ele fizesse isso, ele perderia o apoio do gado. Ah, mas o Bolsonaro então é inocente? Claro que não. Porque o Bolsonaro, ele tinha conhecimento disso tudo. Aquela reunião que ele mandou gravar mostra isso. Ele sabia que o Heleno estava adotando atitudes que eram ilegais, mas ele coibiu? Não. A minuta golpista, ele mexeu na minuta golpista. Então significa que, ao invés de ele falar, cara, joga isso fora, não tem nada a ver, ele mexeu na minuta, ele se envolveu na minuta. A reunião dos empresários, ele poderia ter falado para os empresários, olha, não falem mais nada, não vai ter nada, o Lula ganhou, mas ele não falou. Bolsonaro, como presidente da República, ele tinha o dever de zelar pelas instituições e não foi isso que ele fez. Bolsonaro permitia que as instituições públicas fossem usadas pelos seus integrantes para atacar outras ou para atacarem outras instituições. E ele não coibiu isso de modo algum. Por isso que ele vai ser preso. Ele se omitiu. E quando ele percebeu que havia perdido o controle de tudo, no último jantar dele no Brasil, como presidente da República, na casa do Dias Toffoli, ele chora. Ele chorou. Ele chorou e revelou: eu estou com medo de ser preso. Isso em 2022, nos últimos dias de dezembro. Eu estou com medo de ser preso. E eu estou com medo dos meus filhos serem perseguidos. O Dias Toffoli falou para o Bolsonaro: então vá para os Estados Unidos. E naquela época surgiu um burburinho que havia um acordo do Bolsonaro com o STF para que ele não contestasse o resultado da vitória do Lula. Fica quieto, não contesta que nós não vamos pesado contra você. Houve essa especulação. Vou deixar o vídeo aqui no card falando sobre isso. O vídeo que eu fiz na época, quando nós ficamos sabendo do Dias Toffoli orientando o Bolsonaro a fugir. Havia esse acordo, que a gente não sabe se é verdadeiro ou não. O Bolsonaro fugiu. Uma semana, dias depois, acontece o 8 de janeiro. Porque a situação já estava completamente fora do controle. Ele perdeu o controle da situação. Ele não conseguia mais controlar. E aí ele teve que fugir. Como ele não falou que houve a vitória do Lula de um modo legal, os bolsonaristas foram até Brasília, quebraram tudo na Praça dos Três Poderes e possivelmente esse acordo
que se existiu ou não importa, porque se existiu, ele foi quebrado. E aí desencadeou tudo o que desencadeou. Eu vejo que alguns papéis precisam ficar claros nessa história, mas o Bolsonaro ele perdeu completamente o controle da situação, criou o clima organizacional propício para a baderna e agora vai ser punido por isso. Por mais que ele chore e fale que não deu ordem nenhuma. Ele poderia ter lidado com a situação, protegido as instituições, mas ele optou por não fazer. Por livre e espontânea vontade.